Uma linda flâmula natalina. E quem vai ensinar pra gente hoje é a Mônica Barros. Bom dia, Mônica. Bom dia. Já é nossa já é de freguesa casa, né? Já é de casa. Daqui já a é de pouco casa. eu passo até o cartão. Você já conhece o nosso álcool em gel, olha lá, o primeiro passo, que é que a gente tá tomando todos os cuidados, né? Como pede o momento. Mônica, bora aprender essa pintura linda? Vamos. Porque que técnica que você utiliza aí, hein? É a técnica bem simples, que é a pintura em tecido, né, Rogério? Aqui eu trouxe adiantado, porque são alguns movimentos repetidos. Certo. Trouxe aqui um pedacinho do fundo, pra gente tirar a dúvida do pessoal em casa, como que eu faço o fundo. A gente vai trabalhar com as tintas da Acrylex, é claro, né? Não podia Excelente faltar. qualidade. Eu vou começar com um pouquinho do meu azul caribe e um pouquinho do meu azul marinho, tá? Vou trabalhar com um pincel de cerdas macia, pode ser um pituá, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar os tons, um pouco do azul marinho e um pouco do meu azul caribe. Certo. Tá? Vou usar também o glitter cristal da Acrylex para deixar com brilho, que o nosso Natal não pode faltar brilho. E aí... Claro, tem que ter brilho. Eu vou pegar um pouquinho desse brilho aqui, ó. Vou colocar aqui no meu godê, um pouquinho do meu azul caribe, tá? Porque eu fazendo esse processo, eu consigo trazer mais durabilidade para esse glitter, tá? Pincel seco, né? O pituá. Isso, ele não tá hidratado, tá? Venho aqui com o movimento circular, já pego um pouquinho desse azul marinho, tiro também o excesso para não ficar muito carregado. E aqui eu só vou mesclar um tom no outro para formar um degradê, tá? Tá. Ó, é bem rápido porque o pituá, como ele é bem cheinho, as cerdas dele, eu consigo agilizar o meu trabalho. Perfeito. O importante aqui, Rogério, é quando a gente estiver fazendo o fundo, começa e termina, porque senão tem uma diferença quando a gente deixa secar e depois deixa úmido, tá? Vai dar uma diferença de tom um pouquinho. Esse é o segredo? É. Uma dica boa, valiosa. Principalmente na hora de mesclar os tons, né? Eu tenho que trabalhar sempre com a tinta úmida, para um tom unir no outro. Perfeito. Ó, mistura bem. E aí, próximo aos bichinhos aqui, da menininha e do pinguim, eu posso pegar... Esse risco nós não falamos. Sim, vai estar disponível, verdade, vai estar para disponível. você também explicar como a gente transfere. Claro. Aqui eu coloquei a tábua, né, que é uma placa de MDF, coloquei cola permanente, deixo em ponto mordente e aí eu coloco o meu tecido, porque aí ele vai me ajudar na hora que eu estiver pintando. Vou pegar um carbono de uso contínuo para tecido, coloco aqui sobre o tecido e o meu risco, tá? Vou transferir tudo bonitinho e depois que eu transferir, sempre inicio pelo fundo para depois ir para os elementos, que é a menina e o pinguim. E aí depois que a gente fez o fundo, do jeito que eu fiz esse pedacinho, a gente vai fazer repetição por toda a nossa peça. Vou pegar um pouquinho da minha tonalidade, pode ser um pouquinho do meu azul petróleo, bem pouquinho. E aí eu posso pegar um pincel menorzinho e venho fazendo uma sombra marcada. Uma sombra marcada é que eu passo o pincel, Rogério, encosto bem na peça aqui no meu elemento e não vou expandir. Simplesmente eu vou fazer uma sombra bem mais concentrada aqui, ó, para trazer uma profundidade à sombra dos bichinhos. Vou fazer esse processo por toda a peça também. Certo. Aqui para essa parte da blusinha, eu vou pegar um pouquinho do meu rosa inglesa, tá? Um pouquinho da minha tonalidade pink. Tá. Olha, essas misturas, o bacana é isso, porque essa tinta da Acrylex, elas são miscíveis entre si. Então isso é importantíssimo. Só que eu troquei aqui, Rogério, uma correção. Aqui eu vou trabalhar com o meu azul caribe e um pouquinho do cerúleo, tá? Tá. Depois a gente trabalha com os outros tons. E aqui eu já vou trabalhar a mesclagem de tom. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho desse azul cerúleo. Vocês viram a infinidade de azul que tem, né? Só de azul, bastante. Ó, coloco um pouquinho desse cerúleo bem aqui nas minhas áreas de sombra. Aí pego mais um pouquinho. Tô trabalhando com pincel de cerdas durinhas, principalmente porque aqui a gente tá trabalhando no tecido de algodão cru. Ah, tá. Ó. Que é um tecido mais resistente. Isso. Assim, né? Ó. Coloco aqui. Olha lá. Aí eu pego esse azul caribe agora e faço mesclagem, ó. Eu só vou conseguir que um
tom entre dentro do outro com as tintas úmidas, porque aí eu consigo o tom mais claro no meio concentrado e o escurinho nas bordas, na lateral, tá? Perfeito. Aí eu vou fazer esse processo, assim, eu fiz as demais faixinhas aqui azul, tá? No tom azul. Pra essa parte aqui clarinha, é a mesma coisa, o mesmo processo que eu fiz. Eu peguei um pouquinho do rosa inglesa e um pouquinho do meu pink e sombreei, certo? Certo. Aí eu posso depois voltar pra gente trabalhar mais um pouquinho de sombra e de profundidade, principalmente aqui na divisão das manguinhas da menininha. Pega um pincel de cerdas macias, um pincel pequenininho que vai me auxiliar. Pega um pouquinho do meu azul marinho e aí eu faço essa sombra aqui também marcada para trazer profundidade, para separar um bracinho do outro. Lembrando que aqui, como a gente está trabalhando com um tom azul, então eu vou passar o azul marinho aqui e nessa faixinha que tem um rosa, eu lavo o pincel e ponho um pouquinho do meu pink, para fazer sombra também. Aí aqui pro rostinho, Rogério, eu preenchi com a minha tonalidade o castanho claro, tá? Depois que esse tom aqui da Acrylex, ele é muito bom, principalmente para quem tem dúvida para fazer rostinho de pele moreninha. A tonalidade castanho claro. Vou pegar depois um pouquinho da minha tonalidade, o meu jacarandá ou o marrom, tá? A gente pode trabalhar com os dois tons. Vou pegar esse jacarandá e um pincel também de cerdas macias. Tiro bem o excesso e aí eu venho aqui principalmente na volta do olhinho e faço uma sombra também marcadinha, ó, para trazer um pouquinho de profundidade, tá? Embaixo do gorrinho principalmente, ó, vou fazer isso. E aí a gente vai pro cabelinho, porque é uma dúvida que o pessoal tem, é um cabelinho bem simples. Vou trabalhar com pituá de cerdas macias, vou pegar um pouquinho da minha tonalidade, o rústico, e aí ele é muito simples, não tem segredo. Pego esse rústico, tiro o excesso e aí eu venho aqui, ó, e só faço algumas bolinhas com movimentos irregular, ó. Não precisa ter um movimento certinho, tá? Boa dica. A importância do movimento é que vai dar a pincelada perfeita. Isso, isso. Aí depois aqui por cima já dá já mostra que é um cabelinho. Certo. Volto com um pouquinho do meu preto. E aí, em meio dessas bolinhas que eu fiz com o movimento circular, eu venho com a mão bem leve e faço só isso, ó. Em alguns pontos, tá? Para trazer um acabamento legal de cachinho, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um pincel line, que é um pincel de contorno, tá? Com o meu preto. E aí eu venho aqui embaixo, ó, posiciono e puxo alguns movimentos meia-lua, ó. Ah, olha aí, já dá mais um acabamento. Isso, ó. Vou fazer esse processo por todo o cabelinho, lindo, tá? vai ficando. Depois, para trazer mais um pouquinho de profundidade que a nossa peça pede, eu posso pegar um pouquinho do meu preto e encostar bem aqui, ó. E trazer mais profundidade ainda, para ficar uma sombra bem mais marcadinha, tá? Tá. Ó. Dá tempo a gente dar a dica do gorrinho? Dá tempo sim. Ó. O gorrinho foi preenchido também com a tonalidade rosa inglesa. E aí eu sombreei com o meu pink, exatamente igual eu fiz aqui, tá? E aí a gente vai fazer aqui para imitar o tricôzinho. Peguei um pouquinho... Isso aí que eu quero aprender. E você quer fazer? Não, fazer Ah, não, tá. aprender. Ó, sombreei aqui, Rogério, coloquei esses movimentos para lembrar, né? O tricôzinho é bem simples. Aqui a gente aprende e faz depois. Vamos lá. Ai, que bom. Vou pegar aqui um pouquinho do meu pink e marco, tá? Tá. Venho de novo e faço outra marcação. Aí vocês podem notar aqui em casa que tá aqui um pouquinho mais escuro. Isso se chama, na pintura, um pouquinho de profundidade. Eu volto Bonito, por né? cima disso que eu fiz, com um pouquinho do meu púrpura, ó. E só faço mais uma sombra aqui marcadinha em cima. Vou fazer esse processo também aqui, ó, por debaixo dessa lista, seguindo a mesma coisa, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar um pouquinho do meu pink, com esse mesmo pincel que eu tô, o número 4 de cerdas macias, e eu vou abrir V, assim, ó, um movimento de V, ó. Risco e risco. Deixo um espaço e faço de novo. Mais um espaço. Será? Vamos ver numa imagem mais aproximada, só pra gente ver.
Isso aí você está imitando o tricô. Isso, É o tricô. isso, um tricô à O mão efeito do livre. tricô. Vamos Ó, ver, que aí interessante. eu venho aqui depois meio, lembrando que... Faz mais um pouquinho, faz mais um pouquinho. Posso por favor. fazer? Aí eu vou Por fazer favor. aqui de novo. Olha lá, faz aí. Olha lá, ó. São vezes, ó. Eu só vou lembrar de deixar espacinho um entre o outro, ó. Certo? Ah, tá. Ó. E aí, pra lembrar a linha que tá no meio do tricô, o que é que eu faço? Eu venho com uma risquinha bem aqui, ó, em cima no meio, pra dividir, ó. Ah, tá. Aí depois Olha eu lá. volto de novo e faço esse reforço que eu passei aqui de púrpura nessa mesma direção. Certo. E vou fazer esse processo por toda essa parte aqui da boca do gorrinho dela, tá? Uhum, com paciência, com cuidado, calma. né? Lembrando que esse gorrinho é a mesma coisa do gorrinho do pinguim aqui, Certo. tá? Tá. Depois, Rogério, pro frufru aqui da menininha, que é bem simples também, que é a mesma técnica aqui da batidinha da botinha dela. Deixa eu só pegar aqui. Eu posso pegar um pouquinho do meu pink. Ó. Colocar aqui, ó. São muitos detalhes, né? Olha, É uma vai ficando pintura lindo. que a gente tem que fazer bem Pincel com calma. reto, Ó. batidinhas. Isso. Aí depois eu só volto aqui com um pouquinho do branco, do lado contrário, tiro o excesso. Ó. E faço esse processo com a mão bem leve com o pituá, tá? Ah, que lindo. Olha que detalhe lindo que fica, gente. E que facilidade, não, Mônica? Não é difícil, né, pintar? Não, olha, todo mundo vai conseguir fazer, então faça você mesmo essa sua flâmula linda, natalina, com essa pintura maravilhosa, porque você aprendeu essa técnica, né? Isso. Que requer vários detalhes aí, bonitos, para deixar a sua pintura maravilhosa. Adorei, Mônica, Ai, como que sempre. bom. Vamos passar os contatos da Mônica. Enquanto isso, eu vou aqui pro ladinho das peças da Mônica. Olha só que charme essa pintura. Aqui também tá bonito. Você pode pôr elementos com stencil, Isso, né? pra Para decorar, deixar ainda mais bonito. Olha que legal, isso aqui é uma eco bag, uma bolsa com uma Isso, almofada. Uma almofada que eu fiz. Nossa, dá para fazer também almofadas, Lembrando né? também, ô Rogério, que essa flâmula foi reaproveitamento de umas flores que eu tinha lá em casa largada. E aí eu é? decorei toda a flâmula, peguei a fita de cetim, aí usa a Olha, criatividade. Exatamente, isso que é bacana, reaproveitar mesmo os materiais, porque a gente tem Isso. bastante coisa em casa. Tem. Não é? Mônica, muito obrigado, Eu que viu? agradeço.